Boa noite, meus companheiros, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, não é? Hoje, dia 3 de agosto de 2026, nessa segunda-feira, às 18h30, né? Nós iniciaremos a nossa reunião pública e hoje temos o prazer de receber nossa querida irmã Rosane Sodré, que é aquela companheira ali, está sempre ao nosso lado. Eu agradeço muito a Rosane por aceitar os nossos convites. Precisamos muito de você, Rosane, da sua palavra. E hoje temos uma palestra, né? Essa palestra, esse tema está no livro Semeador em Tempos Novos, do Chico Xavier. Semeador em Tempos Novos. E o tema é uma mensagem no terceiro Congresso Espírita Mineiro. Essa mensagem foi de Emmanuel, né? Nesse terceiro Congresso Espírita Mineiro. Eu achei o tema maravilhoso, maravilhoso, esse tema, essa mensagem de Emmanuel. E detalhe, muito atual, muito atual, né? Semeador em Tempos Novos, o nome do livro. Médium Francisco de Xavier, Espírito Emmanuel, e o tema é Mensagem do Terceiro Congresso Espírita Mineiro. E ele inicia a mensagem dizendo espíritas, para não ter dúvida. Espíritas. Então, gente, vamos prestar atenção, com certeza a Rosane vai nos brindar com ótimas explicações sobre essa mensagem. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura preparo, fazer a prece, depois eu passo a palavra para a Rosane. Rosane, você tem pode ir até 7h30, tá? Para fazer as suas considerações, se for necessário. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a lição é a 36. E ele nos diz assim: Jesus nos ensinou a fraternidade total, absoluta e pura. Inicialmente, em uma festa de casamento, manteve-se junto aos amigos. Mesmo nos momentos em que trabalhava para o progresso da humanidade, jamais esteve sozinho. Em suas curas, sempre esteve acompanhado de discípulos. Nas pregações, convocava as multidões e, nos momentos dolorosos que culminaram com seu julgamento e crucificação, manteve-se ao lado de pessoas, mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. Então, essa mensagem nos diz que para evoluirmos, precisamos estar com os outros. Só evoluímos com os outros, assim como Jesus nos ensinou em todos os momentos. Ou estamos aprendendo, ou estamos ajudando o outro a aprender. Então, com essa mensagem tão importante para nós nesse momento de caminhada, que estejamos sempre acompanhados para aprendermos ou para ensinarmos. Que Jesus abençoe mais essa oportunidade de aprender. Aqui com a nossa amiga Rosane, que com tanto carinho nos traz as suas reflexões, as suas ideias, para que a gente possa, para a gente, para que a gente possa ser ajudado mais uma vez. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes na casa de Francisco, abençoe mais uma vez a nossa amiga Rosane e que estejamos atentos, como nos recomendou mais uma vez a nossa amiga Rose, que possamos aproveitar mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, a Graças Rosane, a a palavra é com você. Que Deus te é, abençoe e abençoe a todos nós. Rose, é realmente com muita gratidão que aceito, né, o convite quando você faz o convite, porque eu encaro todo convite ao estudo como uma oportunidade
da gente fazer reflexão acerca de nós mesmos. E quando nós somos convidados para fazer uma reflexão na doutrina espírita, utilizando-se da doutrina espírita, é para que a gente faça uma reflexão como espíritas, sempre é como espíritas. E a mensagem no terceiro congresso espírita, ela vai começar assim, né? Para a gente é espíritas, mas primeiro a gente precisa saber o contexto dessa mensagem. No Emmanuel, ele já vinha trazendo para os espíritas algumas mensagens sobre a necessidade de maior fraternidade, de unificação entre a gente. Esse congresso, esse terceiro congresso, ele é de 1958, mas Emmanuel, a partir do primeiro congresso espírita mineiro, ele já vem informando em suas mensagens basicamente o conteúdo dessa mensagem. Os espíritos, quando trouxeram a codificação, eles ficaram bastante preocupados com o rumo, né, que o espiritismo iria tomar. Por quê? Porque nada é feito sem planejamento, a gente sabe disso. Então, eles trouxeram, quando veio o espiritismo para o Brasil, a primeira coisa que foi vista a necessidade foi de que nós tivéssemos a Federação Espírita Brasileira, que iria ser responsável, isso foi em 1884, pela divulgação da doutrina no país. Mas os espíritos que são responsáveis pela doutrina, pela essa divulgação, né, os espíritos do Senhor, que vieram junto com todos encarnados e desencarnados, eles sabem da deficiência do material, eles sabem ainda da deficiência dessa orquestra, né, que vai ser uma grande orquestra, mas que nós ainda somos instrumentos ainda com bastante, ainda precisando ser afinados. Então, Emmanuel, ele vai no primeiro congresso, ele vai trazer uma mensagem sobre a necessidade de nós termos esse olhar mais voltado para a base kardeciana. Por quê? Porque nós somos muito vaidosos e muitos os membros, né, da Federação Espírita, espíritas que tiveram acesso à época ao conteúdo do espiritismo, eram em nível de intelectualidade. Muito foi interessante a parte filosófica, que é aquela que nos encanta, mas quando nós falamos que o Espiritismo está e tem como princípio a doutrina do Cristo, reviver o Cristo, aí a intelectualidade só não basta. E Emmanuel, ele é um grande divulgador disso. Ele, em todo o momento, Emmanuel vai divulgar para a gente que a primeira fase nossa só não basta. Se a gente lê qualquer mensagem de Emmanuel, a gente tem que ficar atenta nisso, sempre atentos nisso, que a mensagem dele vem sempre dizendo assim para a gente, isso é muito bom, mas só isso não basta. Emmanuel vem trazer para a gente a forma textual de Emmanuel, todos os livros de Emmanuel, todas as mensagens, é nesse sentido. Isso só não basta. E aí, nesse terceiro congresso, datado de 1958, de 22 a 24 de junho de 58, lá em BH, na sede da União Espírita Mineira, ele vai trazer essa mensagem e tantas outras mensagens foram trazidas ao longo desse tempo de preparação dessa mensagem de Emmanuel. Para quê? Qual era a mensagem principal? Ele estava trazendo para nós espíritas. Não trouxe para todos, ele trouxe para
os espíritas. Então, nessa mensagem, ele começa dizendo: espíritas, reunidos no terceiro Congresso Espírita Mineiro, recordamos nossos deveres básicos. Ele não está querendo aqui nenhum catedrático. Ele não está querendo de nós nada que nós não possamos, porque ele está falando de deveres básicos, espíritas, deveres básicos para com o espiritismo. Com o quê? Num século apenas de atividade doutrinária, temos a mensagem do espiritismo impregnando a cultura de todos os continentes. Foi chegado para a gente que Kardec, ele buscou informações em todos os continentes, as informações da nossa obra, com exceção do continente, né, africano, que ainda estava naquele momento social, cultural da época, ainda bastante sem desenvolvimento nosso. Então, ele traz basicamente, todo continente cultural da época se manifesta para trazer para a gente essas mensagens do Espírito. E passado, né, esse um século de atividade doutrinária, a África já estava envolvida, porque veio para o Brasil, a doutrina veio para o Brasil juntamente com a Europa e África, que a Europa, embora tenha sido vinda, né, veio bem antes do Espiritismo, venha com o catolicismo, mas traz depois os nossos irmãos de África, que têm maior compreensão e sintonia com tudo que foi dito na nossa codificação. Então, quando ele vai falar para a gente que nesse século de atividade doutrinária e que está o Espiritismo impregnando a cultura de todos os continentes, aí ele já está abrangendo todos, porque inclusive espíritos de Índia, espíritos de todos os lugares já vêm se comunicando. Médiuns já começam a entender a partir da comunicação pelo pensamento, não há nenhuma barreira. Não há barreira para que eles tragam mensagem de todos os pontos do planeta. Então, venerada a doutrina no santuário, aí ele vai dizer para a gente o seguinte, que com todas essas informações, se essa doutrina, ele vai falar para a gente, espírita, se ela for venerada no santuário religioso, é o renascimento da fé. Por isso, nós espíritas fazemos o estudo do Evangelho no lar, para que nós tenhamos para criar em nós a sintonia com os nossos mentores, com os nossos irmãos espirituais, porque espiritismo sem espíritos, ele está defasado, ele está capenga. Então a gente precisa fazer, e quando nós trazemos o Evangelho para o nosso lar, nós vamos aprendendo a conviver com vibrações e sintonia um pouco mais alta do que a nossa. É para isso que a gente faz o Evangelho no lar. Aprender durante muito tempo, porque precisa de muito tempo. Não é da noite para o dia que a gente sente essa vibração. Então, ele fala que erguida a ideia dos condutores é força do progresso. Então, ele vai dizer para a gente, ele vai trazer as leis morais para que a gente estude as leis morais do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Ele vai nos conduzir a isso, para que a gente tenha essa base. Qual é o nosso dever básico? Saber cada vez mais o Livro dos Espíritos, que é a nossa base. Então, ele diz que acalentada no lar, cada vez mais nós nos conduzindo com essa doutrina, é ajustamento da família.
Aí ele depois, ele sai da família, ele vai sair do nosso cadinho para quê? Para os tribunais. Conhecida nos tribunais. Isso lá, gente, em 1958. Ele vai falar para espíritas que estão no Brasil, né, num congresso espírita, mas que essa mensagem seria depois divulgada para todos os continentes, onde nós não tínhamos a formação de tribunal como nós temos agora, mas que ela conhecida, os seus princípios básicos de Deus, espírito, matéria, a formação básica, a existência dos espíritos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, as diversas existências a partir da reencarnação, não como dogma, mas a reencarnação como a gente deve estudá-la, não como dogma que nós sempre estudamos, que é o dogma que obtém pena, caso a gente abra discussão. Não é com esse conceito de dogma, é com o conceito de espírita, que a reencarnação, o dogma, até então, até o século XIX, ele não podia ser discutido sob pena do quê? Ou de banimento, já foi até sob pena de morte quando iniciou, mas depois sob pena de expulsão. O espiritismo não é isso. Ele não traz a reencarnação como não podendo discuti-la, estudá-la. A única coisa é que ela é uma lei. E sendo lei da natureza, eu posso discutir o quanto for, mas ela existe, ela está em a natureza. E é isso que nós temos que encarar os estudos que os espíritos vieram nos trazer. Pulverização para todos os continentes. Isso significa o quê? Que não é para hoje só para nós. É para todos, porque nós somos reencarnacionistas, nós vamos estar encarnando nesses outros continentes. E o que eu estou levando do Espiritismo? É isso que a gente tem que nós temos que pensar. Logo, ele fala, a doutrina é a inspiração da justiça. Logo, quando ele está falando é nossos deveres básicos em qualquer ambiente que eu esteja, que nós espíritas estejamos. E incorporado ao magistério, olha, a educação, ela é responsabilidade no ensino. Assimilada nas artes, é clarão de beleza imperecível, varrendo a névoa do túmulo. Então, a arte auxiliada pelo Espiritismo, ela vai levar a queda do atavismo de que acaba no túmulo. Ou a crença de que depois do túmulo eu durmo para esperar um julgamento, se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. O Espiritismo nos traz outra conduta, nos traz o quê? A responsabilidade individual do seu céu, entre aspas, ou do seu inferno. E ele vai ir mais adiante. Aí ele vai falar, analisada no laboratório, ele vai para as ciências biológicas, ele avança nas ciências biológicas, na ciência que vê todas as ciências que usa laboratório, química, física, é demonstração positiva de imortalidade da alma. Hoje, embora nós saibamos que a física quântica ela ainda está no campo da matéria, mas ela começou a expandir mais essa imortalidade da alma. Ela ainda está no campo da matéria, mas ela já amplia, ela vai ampliar, ela já amplia o conhecimento. E isso tudo vai nos levar a raciocínio com a base kardeciana, sendo desenvolvida pelo raciocínio
espírita e conduzida ao seio da comunidade popular, a que se destina é a lógica da evolução e incentivo à fraternidade, instrução e consolo, esclarecimento e esperança. Significa o quê? Que ele chama espíritas de todos os aprendizados, porque se nós tivermos acesso à educação de escola, é porque nos foi concedida para que nós tenhamos acesso a cultura, e a cultura, junto com a doutrina espírita, para ensinarmos onde quer que nós estejamos, mas sem falar de espiritismo, porque o espiritismo nos diz que ele não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, por que ele chama? Ele vai chamar os espíritas à responsabilidade. Ele não veio chamar os católicos, os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos das matrizes africanas que estavam já aqui no Brasil, já crescendo, se instalando. Ele veio chamar a gente espírita ao maior raciocínio. Como isso? Nos meus atos, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Mas como eu tenho ato e atitudes relacionados com o espiritismo? Sempre voltando na base, porque nós ainda somos vaidosos. Nós queremos ajustar, como sempre ajustamos, as leis da natureza à nossa individualidade, aquilo que eu quero para mim. Então, logo adiante, ele vai falar em 20 lustros de serviço, surpreendemos-la palpitante, uns 100 anos, né? Em todos os grandes empreendimentos do mundo, exalçando a dignidade humana. E aí, isso é que me chamou muita atenção, porque em 1958, a espiritualidade se preocupa com a dignidade humana que os povos, todos os povos do continente, esses povos começaram apenas a se preocupar a partir do advento da Segunda Guerra Mundial. Mas não foi imediatamente. Foi justamente em 1969 que resolveram redigir, com muito sacrifício, o Pacto de São José da Costa Rica. Esses espíritos já estão preocupados com essa... Eles nos deixam... Assim, os espíritos, muitas pessoas me perguntam isso, pessoas que não leem a doutrina e falam, mas já existia o espiritismo, já existia isso tudo, como é que os espíritos deixaram a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial? Quem está comandando a Terra não é espírito de terceira categoria, de terceira ordem, é de primeira. E quem vem nos trazer notícia é de segunda ordem. Ainda não é de primeira, é de segunda. Por quê? Porque nós não temos vibração ainda para os de primeira, os de espíritos puros, nós não temos. Vamos chegar lá, sim, mas quem está trazendo para a gente notícias são espíritos que estão conosco a caminho. Eles estão conosco. Por isso, a gente tem notícias de que alguns de nós estavam aqui na labuta, de terceira ordem, passou para a segunda, foi para a regeneração. Quando a gente lê a vida do indivíduo, a gente vê a duras penas. A duras penas. Mas o espírita, não sei por que, num dado momento, ele acha que ele é o detentor do sofrimento. Ele tem que sofrer para passar para a regeneração. Ele não tem que sofrer. Os espíritos nos dizem, ele tem que amar, ele tem que estudar. Para quê? Por que a gente estuda? Para aprender a amar melhor, meus irmãos. A não julgar o outro. A não trazer Jesus. Quando Jesus ainda não está
dentro de nós, quando ele ainda não é o momento de eu falar dele, quando o perdão ainda não for o que eu preciso dizer para alguém que me pede ajuda e socorro em suas aflições. Nós não sabemos a história do espírito que chega, que a espiritualidade amiga bate à nossa porta, pedindo socorro, pedindo concurso. Quando os espíritos nos dizem que Jesus é nosso guia, nosso modelo, é para que nós, espíritas, tenhamos Jesus como modelo e guia. Mas eu não posso, não devo jogá-lo para um irmão que o conhece, mas naquele momento ainda não vê em Jesus a solução do seu conflito. E nós, com o Espiritismo, já temos condição de fazer isso. Então, meus irmãos, o que Emmanuel vem nos convidar para nesse terceiro congresso é que estejamos sempre olhando para nós mesmos, para as nossas dificuldades, verificando outras religiões, estudando outras religiões, não com afinco do Espiritismo, mas para saber onde erramos, onde falhamos, porque nós somos reencarnacionistas e a reencarnação é nossa base. A pluralidade das existências é um princípio sem o qual eu não caminho. Não adianta eu pensar no individualismo, na individualidade dessa existência, porque tudo que foi fornecido a mim nessa existência, inclusive o contato com o Espiritismo, inclusive o contato com todos nós que estamos aqui, tudo isso é para que a gente possa assimilar melhor o Espiritismo e, quando formos chamados a integrar uma orquestra, por mais desafinados que estejamos, a gente se colocar, nem que seja em silêncio, aprendendo como se dedilha as cordas de um bom piano. É para isso que nós somos chamados. E é incrível como realmente a nossa mente se expande. Porque para cada mensagem da espiritualidade, ela nos traz livros diferentes, livros que nós não tínhamos acesso. Mas que naquele momento nós já estamos em condições de ter acesso. Ou então que precisamos. E ela também, a espiritualidade nos traz pessoas de outras religiões. Para quê? Para nos trazer ajustes de pensamento. Para que a gente não pense que o nosso pensamento ainda embotado da religião que foi mais dominante e que nós, certamente, eu não estou falando com absolutismo, o absoluto, né? Mas que nós viemos muito, que é a religião cristã, porque com o Espiritismo está sendo dado a gente a possibilidade de quê? De endireitar as nossas veredas. Está sendo dada a grande oportunidade de eu não dizer apenas Senhor, Senhor, da boca para fora, mas fazendo uma viagem para dentro de mim, para que eu entenda a dificuldade do perdão quando um irmão, seja ele encarnado ou desencarnado, na sua aflição, chegue perto de mim e eu diga para ele: já perdoou hoje, meu irmão? Oh, meus irmãos, quantos irmãos hoje desencarnados que nos trazem maior acúmulo de aflição, porque estão sem o corpo físico.
quanto eles choram e nos dizem: minha irmã, meus irmãos, eu sei disso, mas hoje eu não posso ouvir, porque eu ainda não aprendi a perdoar. Isso é dardo peçonhento em minha alma. Me ajuda nessa aflição. E aí a gente esquece até da caridade, que a caridade, segundo a doutrina espírita, é benevolência, seja bom para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as faltas alheias. E depois, o perdão das ofensas. Quando nós, numa conversa inicial com alguém que está em aflição, falamos do perdão inicialmente, quantos irmãos têm nos dito e nos ensinado o quanto chega com alargamento de sofrimento. E nós, meus irmãos, já temos bastante caminho, nós já temos bastante mensagens de Emmanuel, que é um grande irmão e companheiro, que tem nos falado sempre desse jeito. E agora ele vem dizer o entretanto. Olha o que ele vai dizer sobre todo, que naquela época, em 58, e é como a Rose colocou no início, altamente atual. Ela é para ser lida por nós pelo menos uma vez no ano, pelo menos, para nós nos lembrarmos a que viemos. Eu não vim aqui para endireitar as veredas do outro. Eu vim para que eu tenha vida e vida em abundância, para que eu saiba as dificuldades dos meus irmãos, para que é com o irmão que chega e bate as minhas portas pedindo ajuda que eu vou aprender, que eu vou progredir. Aí ele vai falar, entretanto, quando ele joga um entretanto, contudo, mas é onde ele está nos oferecendo algo que nós não temos ainda, que nos rasga. Por isso que quando a gente estuda Emmanuel, no início, os mais falsetas, eu estou dizendo por mim, por esse espírito aqui, tinha bronca dele, porque eu ficava muito feliz com a parte principal dele. Eu sorria, porque era o meu momento. Mas quando ele dizia, entretanto, todavia, várias vezes fechei o livro e joguei o livro longe. Até que fui entender esse irmão, gradativamente. Não é da noite para o dia que a gente entende o irmão da categoria de Emmanuel que está lutando para se manter na classificação nada absoluta de espírito bom, lutando, e ele fala isso. E ele deixa muito claro. Ele vai dizer que no transcurso dos 100 anos, vimos igualmente o monstro da guerra tripudiar várias vezes sob o sangue das nações, o ódio de raça, entronizado pelas inquisições sociais e políticas. Depois eu vou falar para a gente sobre o que é essa questão de raça. E os campos de concentração, onde o crime e a violência assumiram um aspecto de legalidade perante as legislações mais cultas. Olha a asa da inteligência. A ponta das baionetas alterando a feição geográfica do globo, como nós já mudamos, né, o aspecto físico do globo. Porque cada guerra eu conquisto mais espaço, cadê a fraternidade? A perversão da inteligência nos requintados engenhos da destruição e da morte. Se nós olharmos o desempenho tecnológico da Primeira Guerra e da Segunda, em tão pouco tempo,
o quão rápido nós somos aptos para nos desenvolver na grande asa da intelectualidade, mas a da moralidade, nós deixamos ela para trás. Mas nós espíritas não podemos fazer isso. Porque o nosso grande voo hoje, gente, será com a asa da moralidade, não do moralismo, que coloca para debaixo de um tapete as nossas mazelas, mas a da moralidade que encara o que sou, o que estou, o que sou, espírito imortal, bom, não soberanamente justa e boa, mas relativamente justa e boa, porque o meu pai é capaz de amar com toda intensidade, porque meu pai ama. Mas eu estou ainda deslumbrada pela asa da intelectualidade, deixando que ela me deixe vencer o pensamento nos nossos irmãos, espíritos imortais que se perdem na guerra. Então, ele vai nos dizer, e quando eu estou falando, quando ele está dizendo aqui para a gente sobre o ódio de raça, hoje, esse conceito não, a gente não usa, né? Mas o raça, inclusive a FEB teve que fazer uma nota explicativa, e tem uma nota explicativa, ela sofreu um processo no Ministério Público Federal para que vários conceitos que estavam no Livro dos Espíritos fossem explicados. E um deles é o de raça, né? Mas o que acontece? Por isso é que para que serve a nossa intelectualidade? A intelectualidade do espírita. Para que a gente atualize, de acordo com a ciência humana, os conceitos humanos. Não é? Raça é um conceito que que foi social, né? Que foi, na época, um conceito que teria que ser social e político, mas que levaram para um conceito biológico. O mal conhecer do homem levaram para um conceito biológico. E não é mais esse conceito biológico. Raça é a humana, só existe uma. Porque hoje a genética, olha só como é que a ciência veio mostrando junto com o espiritismo. O espiritismo diz o quê? Fomos todos criados simples e ignorantes. O corpo é só uma veste. Então, que eu vou reencarnar em qualquer lugar, não só da Terra, mas em qualquer lugar do universo. Logo, conceito de raça é político-social. E como é um conceito político e social, todos os conceitos políticos e sociais para o espírita interessam. Por que interessa? Para que o espírita não divulgue para as massas que não têm acesso à educação que nós temos, divulgue o que as massas estão falando. O espírita tem a responsabilidade com a ciência. O espírita tem essa responsabilidade. Se nós não sabemos, não tem problema. A gente busca em quem sabe. É para isso que é dada a cada um de nós operar em cada ramo do saber. Então, esse texto ele é bem longo, mas eu preciso trazer para vocês uma conclusão que não está no texto, que é a conclusão que Emmanuel me fez refletir bastante. Eu vou trazer pincelados e depois a gente vai colocar eu vou colocar lá no nosso grupo lá, né? Para que todos tenham. A Rose trouxe para mim e eu achei assim, Rose,
um dos maiores, melhores mesmo textos que eu já li de Emmanuel. Observemos, assim, que todas as nossas conquistas do espírito no presente são frágeis revestimentos de superfície, quando confrontadas com o lastro espesso de sombra que trazemos de nossas próprias experiências no passado multimilenar, e vigiemos com desassombro e lealdade a sementeira da nova luz. Então, esse orai, vigiai para o espírita é bem diferente do orai e vigiai para o católico, para o nosso irmão protestante. Eis porque, transposto o limiar do 2º século de trabalho que nos compete, reverenciamos convosco o alvo estandarte da caridade sublime, a cátedra filosófica e o gabinete da indagação científica, mas lembrando de modo especial o impositivo do estudo crescente e metódico dos princípios de Allan Kardec, o apóstolo inesquecível da obra basilar, que constitui a chave para a compreensão dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, de cuja misericórdia verte o Espiritismo. Nesse texto, ele está pedindo para que nós, espíritas, façamos as pazes com a misericórdia que Deus tem para conosco. Que a gente perceba essa misericórdia, que a gente tenha um olhar melhor para os codificadores, o quanto o Senhor foi misericordioso com todos eles que vieram trazer essa mensagem. O quanto, porque quando nós vamos entrar na vida desses nossos irmãos, a gente só percebe a misericórdia divina. E porque para nós espíritas não há misericórdia, não há porque eu quero me divorciar dela. Porque a hora que eu me associo ao meu pai, a responsabilidade minha é maior. E o meu pai, ele quer misericórdia para comigo. Ele não quer misericórdia para com o Cristo. Ele quer misericórdia para comigo, para com cada um de nós, que já conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus, mas na base moral dele. A base moral. Porque eu não posso empreender muitos voos em todo o Evangelho de Jesus se eu não estiver fincado na base, que é a base moral. Que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer. Então, ele pede para a gente que preservemos o alicerce, garantindo o equilíbrio e garantindo a segurança no desdobramento do edifício. Eu não posso falar nada, eu não devo falar nada para ninguém se eu não estiver alicerçada, fundamentada nas obras de Kardec. Trazendo a atualização científica naqueles conceitos que ele trouxe científico, e o Livro dos Espíritos estão cheios. Não é só a Gênese. Não é só a Gênese. Ele traz todo o arcabouço cultural do século XIX. E nós estamos sendo chamados a trazer do século XXI. Do século XXI. O século XX já passou para a gente já está atrasado. Mas não é concilício, gente. Ah, eu não fiz. Não, é agora. Aí ele vai dizer, sobretudo, saibamos viver em nós a lição que pregamos, para que a nossa plataforma renovadora seja efetivamente o Evangelho do Senhor em constante ressurreição. O Evangelho do Senhor,
Não é o Evangelho segundo o Espiritismo que trata da parte moral. Ali ele está nos dando uma base de como estudar. Então, ele está pedindo para a gente alçar voos morais. Então, arquitetos de nossos próprios destinos e senhores da nossa própria plantação no terreno das causas, sereis amanhã o que hoje somos. Então, hoje, agora, não é ontem, não. Ontem, eu não posso fazer mais nada do que fiz ontem. Parar de conceitos de massas. O conceito que nós usamos hoje, nós temos muitos profissionais, hoje nós temos ajuda da psicologia, nós temos ajuda da ciência, neurologia, da neurociência, que já olha, a ciência já nos olha como seres espirituais que nós somos, porque já viu que existe muito mais coisas do que apenas o cérebro físico. Então, meus irmãos, ele vai nos convidando sempre para que a gente arquitete todos os dias, quando a gente se levanta, abriu os olhos e percebeu que está encarnado ou que já desencarnou, dar graças. E para nós todos que somos espíritas, no contato com os espíritos do Senhor, que nós temos a oportunidade, muitas vezes, de estarmos em reunião mediúnica, assimilar o que aqueles nossos irmãos estão nos dizendo. Porque naquele momento que aqueles irmãos estão sendo trazidos ali, e nós temos pouco tempo para estar com eles, se nós nos olharmos, nós vamos perceber que as aflições trazidas ali naquele momento é a minha aflição, é a aflição do meu clã familiar, é a aflição de um amigo, é a aflição daquele que vai chegar num primeiro momento para nos dizer alguma aflição, mas que se nós estivermos em sintonia, aquele irmão que nos chegou, muitas vezes nos pedindo ajuda, por sintonia, vai nos trazer, pela espiritualidade que trabalha conosco, um maior conhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque Deus usa os homens e mulheres, né, para ajudar. E Ele vai usar de todas as religiões, de todos os segmentos filosóficos. Então, ele vai dizer para a gente que, nas primeiras horas de nosso ministério de redenção, exortou-nos o Espírito da verdade. Amai-vos, espíritas. Eis o primeiro ensino. E instruí-vos, eis o segundo. E agora, Emmanuel ousaria acrescentar. Ele vai dizer, eu vou usar. E nós já estamos prontos a essa ousadia de Emmanuel. Unamo-nos todos na educação e na regeneração de nós mesmos, com a obra do bem infatigável a favor dos semelhantes, a fim de que, no alvorecer de cada dia, possamos abraçar o fiel cumprimento de nossas obrigações, exclamando em perenidade de alegria no entendimento da vida eterna. Ave Cristo, os que vão te servir te glorificam e te saúdam. Emmanuel termina essa mensagem nos dizendo isso. Ele nos traz, dentro dessa saudação, como eram as saudações na época
nos primeiros cristãos, mas que já estavam misturados com Roma, já estavam sendo deturpados. Então, quando ele fala para a gente, ave Cristo, os que vão te servir, os que vão, não os que te serviram. Nós servimos até agora, mas nós vamos servir. A ordem, o pedido, a clemência dos Espíritos é que a gente passe a servir. Como? Como que a gente vai passar a servir? Entendendo o Espiritismo em sua inteireza. E numa mensagem, numa prece, eu pedi a Emmanuel que me desse a conclusão, porque ele sempre conclui os seus textos opositivos e adversativos. E aí, eu abri o Livro dos Espíritos e veio essa pequena conclusão de Santo Agostinho, para a gente aprender no nosso dia a dia, no século XXI, o que esses espíritos estão nos chamando. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Escribas e fariseus eram os grandes conhecedores da lei. Então, veja onde nós estamos. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais, e isso é absoluto, os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, que é o nosso início da caridade, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Isso está no último parágrafo da conclusão de O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, esse ano de 2026, tenhamos esse parágrafo em nossas mentes, em nossos corações, e vamos. E aí nós podemos dizer, sem medo de errar, Senhor, Senhor, e entrarmos nesse reino, no reino que Jesus veio nos trazer. Esse reino de Deus, esse reino do dever cumprido, que só o sentimento do dever cumprido vai nos trazer, que é o reino dos céus dentro de nós, que não está nem ali, nem acolá, mas está dentro de nós. Gratidão, muita gratidão, a mais uma vez a Francisco e toda a sua equipe. Gratidão, fundo desse coração. E a todos vocês
que ficaram até aqui para me ouvir. Um beijo grande. Obrigada, Rose. Muito obrigada a você, minha amiga. E hoje, né, eu não disse no início, mas estou dizendo agora, essa palestra, né, com esse tema, a mensagem no terceiro Congresso Espírita Mineiro, essa mensagem Emmanuel, abriu o nosso primeiro painel espírita Emmanuel, que vai se realizar todos os meses de agosto. Então, todas as palestras de agosto, né, das segundas-feiras, serão em homenagem ao nosso irmão Emmanuel. Serão palestras de textos de sua autoria, baseada nesse livro, Semeador em Tempos Novos. Então, hoje nós tivemos a abertura do primeiro painel espírita, Irmão Emmanuel, esse grande exegeta do Evangelho, né? Esse grande Ô, estudioso. Rose, gratidão, então, em dose dupla, Rose. Já vou botar na minha agenda aqui, Esse todos eles. grande Gratidão em dose dupla. traz esses textos maravilhosos, esses ensinos maravilhosos e os puxões de orelhas necessários para todos nós. Então, agradecemos muito a Emmanuel, esse grande irmão que vem nos chamar a atenção, vem nos convocar a irmos em frente, a irmos à luta, a irmos à renovação, para que possamos, né, ser verdadeiramente felizes. E hoje, no encerramento do nosso estudo do Dramas da Obsessão, tivemos também uma convocação de doutor Bezerra de Menezes, também nos convidando à divulgação dessa doutrina abençoada. Eu vou até tomar a liberdade aqui de ler essa mensagem de doutor Bezerra no encerramento da obra Dramas da Obsessão. Doutor Bezerra diz assim: leitor, respeita a doutrina do Consolador, prometido por Jesus. Zela prudentemente pela revelação que ela te concede das verdades eternas. Difunde-a com clareza e dedicação, porque somente ela, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes no seio das sociedades terrestres. Então, a gente vê que os espíritos superiores falam a mesma língua, não entra em choque, nos chamando à renovação. Estamos em tempos difíceis de separação do joio e trigo. E é abraçando, segurando a mão de Jesus, tendo ele como exemplo, colocando em prática seus ensinamentos, mas principalmente trabalhando em nós mesmos esse evangelho, fazendo esse movimento dentro de nós, para que possamos efetivamente auxiliar o nosso mestre nessa renovação que se faz urgente e necessária. Olhar para dentro de nós, lembrar, como você bem lembrou, Agostinho, que nas questões 919 e 919A nos mostra um caminho para essa renovação, para essa transformação, porque precisamos nos transformar. Cada um precisa cuidar de si, para que efetivamente nós possamos dar um passo à frente e sermos verdadeiramente felizes. Então, eu quero te agradecer, minha amiga, por nos trazer essa mensagem de Emmanuel, tão bem colocada, nesse primeiro painel espírita, irmão Emmanuel. Esse irmão querido que tem nos ajudado tanto na nossa caminhada. Um grande trabalhador da Seara de Jesus. Então, meus irmãos, encerramos, estamos aqui. Eu espero poder contar sempre com você aqui na nossa casa, na casa de Francisco, nos ajudando a compreender melhor esse evangelho para que a gente possa crescer em beleza, em sabedoria e amor. E para encerrar, eu vou pedir à nossa irmã Cris para fazer a nossa prece de agradecimento. Cris, por favor, minha amiga, liga seu microfone e faz a nossa É, prece. boa noite a todos. Eu não estou na altura dessa menina aí, não, hein? Foi maravilhosa a sua palestra, muito boa. Vamos lá, agradecer ao Poder Superior, a Deus, nosso Pai querido, por
sempre nos agraciar com o Evangelho, né? E trazer luz e inspiração aos nossos irmãos que trazem para a gente aquilo que a gente precisa ouvir. E que, antes de tudo e mais do que tudo, possamos sempre colocar em prática esse Evangelho. Que possamos contar com os nossos mentores, agradecer sempre às nossas casas espíritas por nos acolher e nos estimular aos estudos, e que possamos sempre estar aí assim, juntos para fazer parte dos próximos estudos também. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu desejo a todos uma boa noite, de muita paz, muita luz. Mais uma vez eu agradeço aqui a Emmanuel, que nos traz essas mensagens imorredoras, podemos dizer assim. Eu mantenho texto para todos vocês. Quando tiverem Ah, oportunidade, leiam o texto. Quando eu li, eu disse, gente, que mensagem maravilhosa. Precisamos abrir o primeiro Pai do Espírito, irmão Emmanuel, com essa mensagem desse mentor, desse amigo, desse orientador maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz a todos. E como disse aqui, Emmanuel, né? Ave Cristo, né? Ave Cristo, essa mensagem dos antigos, Ave Cristo, os que vão te servir te glorificam e te saúdam. Um beijo no coração assim, de todos, meu irmão. Muita beijo, paz querido. para todos. Uma boa noite e quarta-feira estaremos de volta, continuando os nossos estudos. Rosane, mais uma vez, muito obrigado, minha amiga, por tudo. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, gente. Amém, Rosângela. Obrigada. Um beijo no coração de todos.